ou hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o caos, porque o que vai acontecer no Brasil nos próximos anos não será brincadeira. Primeiro, que a maior parte da população irá permanecer na miséria, na total desgraça, infelizmente por consequência das próprias escolhas. Agora, a minha preocupação aqui no canal não é pro Debiloid que fez a pior escolha possível em 2022, não pensando nas consequências. Para isso aqui, esse canal que não serve. O que serve para essas pessoas é um abacaxi flamejante nas suas nádegas, porque é isso que essas pessoas merecem. Agora, para o pai de família, para a pessoa do bem, trabalhadora, que acompanha aqui este canal, eu recomendo que você veja até o final, porque eu vou dar algumas dicas para você. Ponto número 1, que eu acho que é importante. Todos os dias, milhares de empresas no Brasil estão fechando as portas. E a bola da vez é a empresa Ioki. É uma empresa do setor alimentício. Ioki anuncia o fechamento da maior unidade no Paraná, com corte de 1.000 funcionários. Então você imagina, 1.000 funcionários, em média, cada funcionário tem filhos, tem esposa. Então ali são mais ou menos, pelo menos de 3 a 4 mil famílias que vão deixar de ter o seu sustento. Então você vê Ioki fechando as suas unidades no Paraná. E nós temos também, tá, frigorífico Big Boy fecha e demite 800 funcionários, né, mas deve voltar a abater bovinos, ou seja, provavelmente reduz o número de funcionários e permanece fazendo um serviço que vai usar talvez 30, 40 funcionários no máximo. Então, olha só, todos os dias empresas estão fechando e a tendência é só piorar. Qual o conselho que eu daria para o jovem ou para o pai de família antes dele ser pego pelo desemprego? Qual o conselho que eu daria para essas pessoas? O melhor conselho que eu posso dar nessa situação atual, onde o Brasil vai permanecer na miséria e quando todas as empresas quebrarem, não tenha dúvida que o governo vai botar a mão no seu dinheiro, não tenha dúvida disso. O melhor conselho que eu dou para vocês é estude sobre criptomoedas e estude sobre Bitcoin. É o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Um exemplo. Isso aqui que está na minha mão é uma hard wallet. Para que serve isso aqui? Parece um pendrive, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês. Parece um pendrivezinho, mas na verdade é uma... Deixa eu colocar aqui a imagem para vocês verem. Mas é uma hard wallet. E ela tem aqui dois botões físicos para eu poder aprovar ou negar a transação bancária. Então, com isso aqui, eu mesmo me torno o meu próprio banco. Eu não dependo de bancos de terceiros. Isso aqui está além da Constituição brasileira. Além e caso, por exemplo, o governo confisque o seu pendrivezinho, ele tem um código de segurança. Não dá para acessar isso aqui sem o código de segurança. E você consegue acessar tudo que está aqui dentro com as 10 palavras-chave de recuperação. Você consegue acessar tudo que está aqui dentro com 10 palavras-chave de recuperação. Basta que você mentalize e decore essas palavras e não escreva em lugar nenhum. Ou seja, você passa a ter autonomia sobre o seu patrimônio financeiro e mesmo que o Batman invada a sua casa, você continua com autonomia sobre o seu patrimônio financeiro. Essa que é a vantagem de ter isso aqui. Então, isso aqui serve muito bem em caso, por exemplo, do confisco da poupança. Não duvide que algo assim possa acontecer. Então, por exemplo, isso aqui é uma caixinha de como que funciona, tá? Essa aqui é da Leringer, mas existem outras marcas. Não se prenda a uma marca. E não dá para comprar isso aqui nas Casas Bahia, campeão. Você tem que comprar de fora do Brasil, lacrado, né? E com esse objeto chegando na sua casa lacrado. Você não pode comprar na Casa Bahia, que é uma coisa muito séria. Por que eu digo para vocês que é extremamente importante
vocês trabalharem com Bitcoin? Primeiro, preservação do seu patrimônio. Para tudo aquilo que você conquistou durante décadas de esforço, não sejam jogados no lixo. Ponto número 2 é você trabalhar com rentabilidade em investimentos. Uma coisa que eu venho fazendo, os meus alunos vêm fazendo, é trabalhar com swing trade, position trade, e muitas vezes a gente trabalha com o scalper também, que é para fazer grana com o Bitcoin. Eu vou resumir aqui para vocês. Bitcoin está na baixa, você compra. Bitcoin está na alta, você vende. Isso de forma resumida, porque é muito mais complexo do que parece, tá? Você tem que usar indicadores, você tem que analisar o mercado, a macroeconomia, a microeconomia, você tem que fazer a proteção patrimonial para você não perder dinheiro. E depois de você ter um pleno entendimento, conhecimento sobre gráficos, análise gráfica, você fazer a compra na baixa e a venda na alta. Eu estou apenas resumindo aqui para ficar fácil para vocês. O que vai sobrar daqui a alguns anos, o que vai sobrar daqui a alguns anos no Brasil vai ser Bitcoin. Quando todas as empresas quebrarem, quando todo mundo, nós vivemos um desemprego de 90% em massa, quando o bicho pegar fogo de verdade, o que vai sobrar é o Bitcoin. Eu, se eu fosse você, antes da bomba estourar, eu aprenderia a investir. Porque dá para você se manter, você e a sua família, você consegue se manter com Bitcoin. Existem várias maneiras de investimentos. E tem maneiras que vão trazer um investimento maior para você, mas aí também envolve uma gestão de risco, por isso a proteção patrimonial. E existem maneiras que vão trazer um investimento menor, mas são muito mais seguras. Então depende da sua estratégia. Por que eu falo isso para vocês? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Só para uma ideia simplória aqui. Um apartamento que você compra, que custa 150 mil reais, que você aluga por 1.200 reais, um belo dia o governo pode sancionar uma lei que você que tenha 2 imóveis, que aquele imóvel que está sendo alugado possa ser de uso ocupacional de quem não tem imóvel, ou simplesmente da pessoa que já está ali alugando. E de repente você pode perder o seu imóvel. E aí, outra coisa que é extremamente importante também, você está vulnerável, porque o apartamento, a pessoa pode jogar concreto no vaso porque ela não gosta de você, dar descarga e ficar preso, você tem que quebrar toda a tubulação do prédio inteiro. Então tem enormes problemas quando você aluga um imóvel. Agora, quando você trabalha, por exemplo, com a volatilidade do Bitcoin, em vez de você ganhar 0,789%, zero, tá? 0,8% de aluguel, que é um dinheiro que muitas vezes não consegue pagar as contas, em Bitcoin você consegue fazer 5% ao mês. Isso com swing ou position trade. Então, por exemplo, o cara que tem um imóvel de 150 mil, ele consegue fazer R$ 7.500 por mês tranquilamente. E existem outras modalidades. Você pode lucrar muito mais, mas aí envolve gestão de risco. Por isso que eu sempre falo da proteção patrimonial. Agora, da maneira mais simplória possível, você consegue ter uma rentabilidade. É isso que eu estou fazendo para mim e para minha família. Todo o meu dinheiro que eu faço, que eu recebo, eu faço uma gestão. Eu sei que eu tenho que usar o dinheiro para pagar as contas, mas tudo aquilo que me sobra, porque ainda está sobrando, pode ser que daqui a 4, 5 anos, dependendo do governo, não sobre nada. Eu vou lá, pego esse dinheiro, compro dólar, eu não deixo no real brasileiro, e do dólar eu passo a operar a criptomoeda, o Bitcoin. Porque a tendência do dólar ao longo prazo, não é a curto prazo, é se valorizar, chegar a 7, 8 reais. Então eu vou lá, invisto em dólar e vou sempre comprando dólar. Sempre comprando dólar. Até chegar um momento que eu tenho um valor considerável que me permita viver em qualquer lugar do mundo bem, a mim e a minha família. Então eu vou fazendo esse pé de meia e vou aplicando e vou investindo. Porque o dia que der a merda, que der a bomba, tanto no Brasil quanto no mundo, você consegue se manter. Então é isso que eu faço, é isso que os meus alunos vêm fazendo no Bitcoin Day e é algo extremamente importante que você precisa ir fazendo todos os dias. Então só que ontem nós falamos de uma empresa no Nordeste que demitiu 2.000 funcionários. Hoje nós estamos falando de 2 empresas, uma que demitiu 1.000 funcionários e uma outra empresa que demitiu 800 funcionários.
E amanhã, como é que vai ser? E aí eu digo uma coisa para vocês: desempregado, vocês não conseguem fazer nada. Quando você está só um momento. Quando vocês estão desempregados, ativa no pai de família, na mãe de família, ativa o instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência ele é totalmente contrário ao investidor. Porque o investidor, ele sabe que ele precisa estudar, aprender, ele vai ter uma curva de aprendizado, curva de erros e acertos. Então, você investir em algo demora, às vezes demora 6 meses para você começar a ter pelo menos algum resultado satisfatório. Então demora. Quando você está desempregado, você não tem esse tempo para você ficar testando as coisas. E aí começa a pesar na sua vida. E a escolha óbvia é voltar para o mercado de trabalho, ainda que ganhe menos. Então, o conselho que eu dou para vocês, enquanto vocês têm emprego ainda, invistam em Bitcoin. Mas não adianta você entregar o seu dinheiro na mão de terceiros, porque as pessoas podem botar a mão no seu dinheiro. E outra coisa, você tem que estudar com alguém que presta suporte. Por exemplo, no caso do conteúdo premium, eu presto 3 anos de suporte, acesso e suporte aos meus alunos. Por que eu faço isso? Porque o Bitcoin você não consegue aprender em menos de um ano. Dá para ter resultado em menos de 6 meses? Dá. Não é do dia para a noite, dá para ter resultado. Mas é algo que você vai começar a estudar. Depois você vai ter que estudar sobre gráfico. Não é fácil, você tem que estudar análise gráfica, entender, você tem que bater o olho no gráfico e já ter uma noção, seja em gráfico de 15 minutos, gráfico do dia, gráfico de 1 hora, seja o gráfico que você estiver usando. Você tem que somente bater o olho, você tem que saber exatamente onde e como aquele gráfico vai se comportar. Vou dar um exemplo, se o Bitcoin hoje está se comportando como uma bandeira de baixa, como uma flâmula de baixa, você tem que saber, você tem que ver. Por quê? Porque se for flâmula de baixa, você sabe que o Bitcoin naquele momento ele vai cair mais. Ou se for uma flâmula de alta, a tendência é você se posicionar para você lucrar. Então a partir do momento que você entende os gráficos, aí você pula para os indicadores, que são mais de 100, que você tem que estudar. E cada indicador serve para uma função exata. E aí você vai aprendendo usando indicadores, depois análise gráfica, depois você vai começar a usar as ferramentas dentro do Bitcoin, suporte, resistência máxima e mínima, retração de Fibonacci, banda de Bollinger, tudo que você pode imaginar para você começar a traçar o perfil do Bitcoin. E não adianta você investir em outras criptomoedas, porque nos últimos 10 anos, 90% de todas as altcoins deixaram de existir. A única moeda que se mostrou rentável e que se mostrou inabalável nos últimos, vamos dizer aí, 20 anos, foi o Bitcoin. Esse, meu irmão, os caras dizem que acabou e continua aí firme e forte. Então, saber fazer a gestão e trabalhar com Bitcoin é uma coisa extremamente necessária, tanto hoje quanto no futuro. Por isso que eu venho falando, estuda Bitcoin, galera, estuda Bitcoin. É uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Não só pela proteção do seu patrimônio, não só para você impedir o confisco da poupança do seu dinheiro, como também você rentabilizar, multiplicar o seu dinheiro. E isso que é extremamente importante. Você chegar, por exemplo, o cara que tem, sei lá, 50 mil reais e o cara conseguir tirar 2.500 reais por mês de lucro, 5%, tá excelente. Então tem que saber trabalhar. Só que as pessoas, elas, quando chegar o BO, quando a merda bate na bunda, é quando elas procuram solução. A gente não pode procurar solução quando a coisa já aconteceu, não adianta. A gente tem que procurar soluções antes. Então, se você quiser conhecer este trabalho sobre criptoativos, sobre Bitcoin, tem links aqui embaixo para você se informar. E se for do seu agrado, você se torna meu aluno, você vai ter o meu contato pessoal, são 3 anos de acesso e suporte, mais um conteúdo de mais de 100 aulas, grupos de apoio de alunos. Somente no grupo do Bitcoin Day tem mais de 25 alunos que vivem do Bitcoin. Então, se você quiser participar, tem links aí na descrição. Mas o mais importante, tome cuidado. Do jeito que está a coisa aqui, eu vou noticiar empresas fechando até o final de dezembro, assim, todos os dias. E estão fechando tudo. Os caras estão vendendo as empresas, vendendo às vezes o metal no ferro velho, o sucata. Os caras estão se desfazendo das coisas
Tá todo mundo pulando fora para os Estados Unidos ou para a Europa e caindo fora do Brasil. Então, fica aqui para vocês o meu alerta para que hoje, talvez você não esteja vivenciando esse problema, se prepare, porque a coisa pode ficar pior, tá bom? Fique na paz.